Você já percebeu que existem frases que carregam um poder tão grande que podem transformar completamente o rumo da sua vida? Palavras que parecem simples, mas que, quando ditas da maneira certa, no momento certo, são capazes de mudar a forma como você enxerga a si mesmo, o mundo e até o futuro que você está prestes a viver. Não é coincidência. A ciência já comprovou que a linguagem molda o cérebro. Pesquisas em neurociência revelam que o córtex pré-frontal, a região responsável por planejamento, tomada de decisões e foco, responde intensamente à forma como nos comunicamos, especialmente na primeira hora do dia. O que você fala logo ao acordar não é apenas uma frase jogada ao vento. É como uma semente plantada diretamente no solo mais fértil da sua mente. O estado de plasticidade neural que o cérebro experimenta ao despertar. Mas a maioria das pessoas desperdiça esse momento sagrado. Acordam e a primeira coisa que dizem é: que dia cansativo vai ser. Eu não aguento mais esta rotina. Nada nunca dá certo para mim. Parece inofensivo, mas cada frase dessas funciona como uma ordem silenciosa para o cérebro. Você está, sem perceber, programando a si mesmo para repetir a dor, o tédio e a frustração de ontem. Carl Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele governará sua vida e você o chamará de destino. E aqui está a verdade dura. Quando você fala palavras de derrota, o que está fazendo é permitir que o inconsciente, carregado de dores antigas, traumas e crenças limitantes, dite o roteiro dos seus próximos dias. Agora, imagine o oposto. Imagine começar o dia ativando seu cérebro com palavras que funcionam como gatilhos de expansão, coragem e clareza. A psicologia chama isso de priming, ou preparação mental. Diversos estudos mostram que a forma como iniciamos o dia molda nossa atenção seletiva, ou seja, aquilo que você decide declarar ao acordar é o que o seu cérebro vai buscar como confirmação ao longo das próximas horas. Se você diz, eu não tenho saída, o cérebro se fecha e só percebe portas trancadas. Mas se você declara, eu vou criar soluções hoje, sua mente ativa o sistema de busca por possibilidades e passa a enxergar frestas onde antes só via muros. Pense nisso. Não é sobre magia, não é sobre frases vazias, é neurociência aplicada, é psicologia profunda em ação. E aqui está a chave que poucos têm coragem de aceitar. Você não é vítima das circunstâncias, você é cúmplice delas. Suas palavras tecem o pano invisível da sua realidade. Você já parou para se perguntar quantos anos da sua vida você perdeu repetindo o mesmo discurso de fracasso todas as manhãs? Quantas vezes a sua boca decretou a sentença que te aprisionou? A grande tragédia é que muitos seguem vivendo assim, acordando todos os dias como se fosse mais uma repetição do inferno interno que carregam. E fazem isso porque nunca entenderam que a mudança não começa em algo gigantesco lá fora, mas em algo aparentemente pequeno aqui dentro, o modo como você fala consigo mesmo quando desperta. Não subestime este instante. Quando você abre os olhos, o seu cérebro ainda está entre dois mundos, o da inconsciência e o da consciência. É um território fértil, onde as frases que você lança ecoam e fincam raízes profundas. É por isso que tantas tradições espirituais, filosóficas e até militares dão importância a rituais matinais. Os estoicos, por exemplo, defendiam que o amanhecer era o momento de relembrar a si mesmo daquilo que realmente importa, preparando o espírito para enfrentar o caos do mundo. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia a si mesmo frases para acordar com coragem diante das dificuldades que sabia que enfrentaria. Ele não esperava a vida melhorar para só então mudar sua fala. Ele mudava sua fala para que sua mente estivesse pronta para a vida. E você? Como tem despertado? Com que palavras tem nutrido o início dos seus dias? Essa talvez seja a pergunta mais importante que já lhe fizeram. Porque se existe um ponto de virada na sua história, ele não está em uma promessa distante, em um golpe de sorte improvável ou em algo externo.
está exatamente no que você vai decidir dizer quando seus pés tocarem o chão pela manhã. E eu vou te mostrar quais palavras podem começar a redesenhar o destino que você tanto deseja. Mas antes, é preciso que você compreenda o peso do que está em jogo. Se você seguir acordando e repetindo os mesmos mantras de derrota, sua mente continuará programada para fracassar. E daqui a alguns anos, você olhará para trás e perceberá que perdeu tempo demais. Mas se a partir de agora você decidir escolher conscientemente cada frase matinal, estará colocando a sua vida em uma nova trajetória. E talvez, em apenas 4 dias, como você verá, a sua realidade nunca mais seja a mesma. Agora que você entendeu o peso do que acontece no instante em que você desperta, é hora de ir mais fundo. O ser humano é uma criatura de padrões. Sua mente é como um espelho que reflete aquilo que você constantemente alimenta. E a repetição das palavras é justamente o que molda os padrões que dominam a sua vida. Pense em uma gota d'água que, ao cair sobre a pedra, parece frágil e insignificante, mas após dias, meses e anos, ela esculpe um caminho profundo, deixando sua marca. É exatamente isso que acontece quando você acorda e repete as mesmas frases de sempre. Elas se tornam sulcos gravados no seu inconsciente, moldando a maneira como você age, reage e enxerga o mundo. A psicologia cognitiva explica que nossas crenças são fortalecidas por meio de reforço linguístico. Quando você diz a si mesmo, "eu não sou capaz", essa frase se conecta a experiências passadas de fracasso e reforça uma identidade de derrota. Já quando você declara, "eu estou pronto para vencer hoje", você ativa memórias e emoções ligadas a momentos de superação, reprogramando seu cérebro para acreditar em novas possibilidades. Não é apenas sobre pensar positivo, é sobre acessar mecanismos profundos do funcionamento da mente que influenciam sua postura, seu tom de voz, sua disciplina e até a maneira como os outros passam a enxergar você. Veja o que acontece, por exemplo, quando alguém acorda e diz, "hoje vai ser um dia horrível". Essa frase simples não apenas prepara o cérebro para esperar problemas, mas altera a forma como o corpo reage. Estudos em psicossomática mostram que declarações negativas elevam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, ao pronunciar palavras pessimistas, a própria química do seu corpo entra em estado de alerta e desgaste. Agora compare com alguém que acorda e diz, "eu sou mais forte do que os desafios de hoje". Essa frase eleva a autoconfiança, reduz a ansiedade e faz o cérebro liberar dopamina, neurotransmissor da motivação. Entende? Suas palavras não são apenas sons, elas são descargas químicas que programam todo o seu organismo. Os estoicos compreendiam isso de forma intuitiva. Sêneca, em suas cartas, dizia que a verdadeira batalha não está fora, mas dentro da mente. E se a mente é derrotada logo ao despertar, todo o resto do dia se tornará uma sequência de perdas silenciosas. Jung também reforçava a ideia de que a linguagem é uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Cada palavra é como um comando lançado ao seu próprio inconsciente, que então começa a construir evidências para provar que aquilo é real. E o mais assustador é que o inconsciente não distingue o que é verdade ou mentira, ele apenas obedece. Imagine um homem que, ao acordar, olha para o espelho e diz, "eu sou um fracasso". Mesmo que tenha habilidades, talentos e oportunidades diante dele, seu inconsciente vai trabalhar incansavelmente para confirmar essa sentença. Vai fazê-lo tropeçar nas próprias escolhas, desperdiçar chances, duvidar de si e afastar pessoas que poderiam ajudá-lo. Agora imagine esse mesmo homem dizendo, "eu sou capaz de crescer um pouco mais hoje". Parece simples, mas essa pequena frase abre uma fresta de luz, um espaço para que a mente se reorganize e busque novos caminhos. E aqui está o ponto mais transformador. Você não precisa esperar meses ou anos para perceber os efeitos disso. Pesquisas sobre neuroplasticidade mostram que pequenas mudanças na forma como você fala a si mesmo geram novos caminhos neurais em questão de dias. É como pisar em um terreno de grama alta. Na primeira vez, o caminho mal se forma. Mas se você passar 4 dias seguidos caminhando pelo mesmo trajeto, começará a abrir uma trilha clara e definida.
Seu cérebro funciona da mesma maneira. A repetição de palavras ao despertar abre uma nova rota, e quanto mais vezes você trilha esse caminho, mais natural e automático ele se torna. Agora pare e reflita. Quais têm sido os caminhos que você abre na sua mente todos os dias? São trilhas de autossabotagem que te prendem a uma realidade de medo e insegurança? Ou são trilhas de coragem, disciplina e confiança que vão te levando para a vida que você realmente deseja viver? Essa é a grande decisão diante de você agora. E acredite, 4 dias podem ser o suficiente para iniciar essa transformação. Não porque é uma fórmula mágica, mas porque é o tempo necessário para o cérebro começar a perceber e consolidar um novo padrão. Acordar e declarar uma frase de poder não é uma prática banal. É um ato de guerra contra a sua velha versão, contra a sombra do inconsciente que insiste em manter você acorrentado ao passado. Cada manhã é um campo de batalha, e as palavras que você escolhe são as armas que decidirá empunhar. Muitos acordam já derrotados porque entram nesse campo desarmados, sem perceber que o silêncio ou a negatividade já decretaram o fim do dia antes mesmo de começar. Mas você não está aqui para repetir a multidão. Você está aqui porque sente que precisa virar a chave. E lembre-se, a sua boca é a profecia que molda o amanhã. Por isso, quando você aprender as frases certas para dizer ao acordar, vai perceber uma força diferente surgindo dentro de si. Uma força que não depende de motivação passageira, mas de uma disciplina silenciosa que começa no simples ato de escolher suas primeiras palavras. Você já parou para pensar no poder de uma simples frase? Não estou falando de frases bonitas de redes sociais, nem de mensagens vazias que você lê e esquece minutos depois. Eu estou falando de sentenças que carregam séculos de sabedoria, que têm a força de penetrar no inconsciente e realinhar a sua forma de existir. Os grandes mestres da humanidade sabiam disso. Os estoicos usavam frases como mantras de guerra interior. Jung afirmava que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta na sua vida como destino. Ou seja, suas palavras podem se tornar o seu destino, para a liberdade ou para a prisão. E é aqui que a prática começa. Imagine você acordando, ainda com os olhos pesados, e a primeira frase que sai da sua boca é: hoje, nada de fora pode me controlar, só eu tenho poder sobre minhas escolhas. Essa não é apenas uma frase, é um escudo. Você está preparando a sua mente para resistir ao caos do mundo, para não ser dominado por críticas, cobranças ou circunstâncias que fogem ao seu controle. Agora, imagine você repetindo por 4 dias consecutivos a seguinte declaração: eu sou mais forte que meus impulsos. Essa frase vai contra a raiz de muitos dos problemas que arrastam as pessoas: procrastinação, vícios, explosões emocionais, falta de disciplina. Cada vez que você pronuncia isso, você está lembrando ao seu cérebro de que você não é escravo da sua parte instintiva, você é senhor dela. Com o tempo, essa crença deixa de ser apenas uma frase e começa a se tornar parte da sua identidade. Outra frase poderosa que os estoicos aplicavam de forma velada é: o que eu temo já perdeu o poder sobre mim. Quando você traz isso ao despertar, você corta pela raiz a ansiedade que te acompanha logo ao levantar. Quantas vezes você não acordou já com o coração acelerado, pensando em contas, responsabilidades e problemas? Essa frase não nega os desafios, mas te coloca em posição de superioridade diante deles. É como subir uma montanha e olhar os obstáculos de cima. Eles ainda estão lá, mas parecem menores, porque agora você se vê maior. E se você quiser algo ainda mais profundo, traga essa frase ao acordar: minha mente é a minha fortaleza, e ninguém pode invadi-la sem a minha permissão. Essa é a síntese do que o estoicismo e Jung nos ensinam. Você é um ser vulnerável fisicamente, mas invencível quando aprende a proteger sua mente. Essa simples declaração reprograma você para deixar de ser vítima das circunstâncias e começar a ser autor do seu próprio destino. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas será que realmente basta repetir frases por alguns dias para mudar minha vida? E é aqui que está o ponto crucial. Não é apenas a frase, é a intenção,
a disciplina e a repetição que fazem dela uma semente fértil. As pesquisas em psicologia positiva e neurociência mostram que quando você une emoção a palavras repetidas intencionalmente, o cérebro cria associações poderosas que moldam o comportamento. É o mesmo princípio que explica por que traumas marcam tanto a mente. Eles unem emoção intensa com palavras ou imagens fortes. Você pode usar essa mesma lógica para reprogramar a sua mente, mas agora de forma consciente e positiva. Então pense comigo. Se por anos você disse a si mesmo frases como "eu nunca vou conseguir", "eu não tenho valor", "eu sou azarado", não é lógico que seu inconsciente tenha criado uma identidade em torno disso? E se em apenas 4 dias você começar a falar o contrário, não acha que pode iniciar uma revolução dentro de si? Sim, 4 dias não vão resolver tudo, mas eles podem ser a fagulha que acende uma chama que nunca mais se apaga. E é aqui que a beleza desse processo aparece. Ninguém precisa saber. Você não precisa anunciar ao mundo, nem postar nas redes sociais. Essa transformação acontece em silêncio dentro do quarto, no instante em que o sol mal nasceu, e só você e sua mente sabem o que está acontecendo. É nesse silêncio que você constrói a sua nova versão. É nesse silêncio que você começa a vencer batalhas que ninguém jamais vai ver, mas cujos resultados todos vão notar. Pense em como seria acordar e carregar essas frases como escudos e espadas invisíveis durante o dia. As pessoas ao seu redor vão sentir algo diferente. Talvez não consigam explicar, mas vão perceber mais firmeza no seu olhar, mais clareza nas suas palavras, mais confiança nos seus passos. E tudo isso começou com o simples ato de acordar e falar. O despertar é a fronteira entre o velho você e o novo você. Cada frase que você escolhe ao abrir os olhos é um tijolo colocado nessa ponte que te leva para a vida que você deseja. E se você tiver a coragem de sustentar essa prática por 4 dias, você vai sentir o peso dessa mudança como nunca antes. Você já percebeu que a forma como você se vê define a forma como os outros te tratam? É simples. Se você acorda repetindo frases de fraqueza, mesmo que não perceba, o mundo ao seu redor responde na mesma frequência. É como se sua linguagem interna criasse um campo invisível que dita como os outros enxergam o seu valor. Agora imagine o contrário. Você levanta da cama e antes mesmo de olhar o celular, você declara em voz firme: "Nada que me espera lá fora tem mais poder do que o que já existe dentro de mim." Essa frase muda o jogo. Ela não é apenas uma afirmação, é uma postura. O mundo percebe, mesmo que inconscientemente. Seus colegas notam que você não se abala com pequenas provocações. Seus familiares percebem que você fala com mais convicção. Até as dificuldades parecem recuar diante de você. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Ao repetir frases de poder ao acordar, você está escolhendo olhar para dentro, despertando forças que estavam adormecidas. E a cada dia, por 4 dias seguidos, esse despertar se torna mais sólido, mais enraizado. A ciência já provou que o cérebro humano não diferencia totalmente o real do imaginado quando emoções estão envolvidas. Isso significa que quando você acorda e declara com firmeza que é mais forte que seus medos, seu corpo começa a reagir como se fosse verdade. Seus músculos relaxam, sua respiração se torna mais profunda, sua mente ganha clareza. Você literalmente começa a se mover pelo mundo como alguém que já venceu batalhas internas. E sabe o que acontece depois de alguns dias? As pessoas começam a sentir. Elas não sabem exatamente o que mudou em você, mas percebem algo diferente. O seu silêncio ganha peso, a sua presença passa a ser respeitada. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, porque sua energia fala mais alto do que qualquer palavra. Essa é a força da disciplina silenciosa. Você não está contando ao mundo que está se transformando, você está apenas vivendo a transformação. E esse é o tipo de vitória que os estoicos exaltavam, vitórias que não precisam de aplausos, porque já são suficientes por si mesmas. Pense comigo, quantas vezes você perdeu oportunidades porque as suas palavras traíram você? Porque, sem perceber, você disse frases que diminuíam o seu valor, que entregavam suas fraquezas, que expunham inseguranças que poderiam ter ficado dentro de você. Agora imagine o contrário.
Você levanta da cama e antes mesmo de olhar o celular, você declara em voz firme: nada que me espera lá fora tem mais poder do que o que já existe dentro de mim. Essa frase muda o jogo. Ela não é apenas uma afirmação, é uma postura. O mundo percebe, mesmo que inconscientemente. Seus colegas notam que você não se abala com pequenas provocações. Seus familiares percebem que você fala com mais convicção. Até as dificuldades parecem recuar diante de você. É claro que a nossa mente não sabe o que é real ou imaginado, por isso você só está se disciplinando. A cada manhã, quando você repete as suas frases de poder, você não está apenas se motivando. Você está reescrevendo o roteiro do personagem que representa no palco da vida. Se até agora você foi alguém inseguro, hesitante, submisso ao olhar alheio, a partir desse novo hábito, você começa a escrever uma versão que inspira confiança, respeito e até curiosidade. E o mais interessante é que essa mudança não precisa de gritos, não precisa de aplausos, não precisa de likes. Ela acontece em silêncio. Ela acontece dentro de você, enquanto o mundo ainda dorme. E esse é o detalhe que mais impressiona. Enquanto a maioria acorda correndo, abrindo redes sociais, mergulhando em ansiedade logo ao despertar, você vai estar construindo a sua fortaleza invisível. 4 dias. Apenas 4 dias para começar a sentir a diferença. Imagine agora você sustentando isso por semanas, meses, anos. O impacto não será apenas na sua disciplina, mas em cada aspecto da sua vida. Na forma como você trabalha, no modo como você ama, na coragem com que enfrenta seus medos. E aqui está a verdade mais poderosa. Quando você começa a usar frases certas ao acordar, você deixa de ser refém da opinião alheia e passa a ser dono do seu silêncio. E quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Quem domina a si mesmo, inevitavelmente conquista o respeito do mundo. Você já percebeu que o poder das palavras não é apenas simbólico? Ele é biológico. Quando você repete uma frase com intenção, por 4 dias seguidos, algo muda dentro de você. Os neurocientistas chamam isso de neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, criar novas conexões e transformar a sua percepção da realidade. E aqui está o detalhe que quase ninguém te conta. Não é a frase sozinha que cria o impacto, mas o estado emocional com que você a pronuncia. Ao acordar, sua mente está em ondas cerebrais mais lentas, chamadas alfa e teta. E nesse estado, a mente inconsciente está mais aberta, receptiva, como se fosse um terreno fértil esperando a semente certa. Se nesse momento você planta dúvida, medo ou ansiedade, a sua vida continua presa no mesmo ciclo. Mas se nesse momento você coloca clareza, força e propósito, o seu dia inteiro é redesenhado. É como se cada decisão fosse influenciada por essa primeira semente que você escolheu plantar. O estoicismo já dizia: o homem é afetado não pelas coisas em si, mas pela visão que tem delas. E é exatamente isso que estamos construindo aqui, uma visão diferente. Imagine você levantar, respirar fundo e dizer com convicção: hoje eu sou maior do que qualquer obstáculo. Ou, nada externo tem poder sobre mim, só minhas escolhas definem meu destino. Essas frases não são apenas pensamentos bonitos. Elas são programações diretas no seu inconsciente que começam a moldar o modo como você reage à vida. E depois de 4 dias, você não só percebe a mudança, você sente que algo dentro de você não aceita mais voltar para trás. Mas aqui está um segredo que muitos ignoram. O verdadeiro impacto não vem em repetir como um robô, e sim em reconhecer a emoção que você coloca em cada palavra. Se você fala sem presença, é só ruído. Mas se você fala com alma, o seu corpo inteiro responde. Seu coração acelera, sua respiração muda, sua postura se endireita. É como se cada célula entendesse: nós não somos mais os mesmos. Isso é o que chamo de alinhar o corpo, a mente e a alma em uma mesma frequência. E talvez você esteja se perguntando: mas isso funciona mesmo para mim, que já tentei tantas vezes mudar e sempre voltei para os mesmos erros? A resposta é sim, funciona, porque não se trata de um truque ou de mágica barata. Trata-se de recondicionar sua mente com base em princípios científicos e filosóficos testados ao longo dos séculos. Os estoicos usavam frases de poder todos os dias.
Os monges ainda hoje repetem mantras pela manhã. Os atletas de alta performance usam afirmações antes das competições. E a neurociência moderna comprova que a repetição consciente molda o seu sistema nervoso. Você não precisa acreditar em mim, precisa apenas experimentar por 4 dias e ver com os próprios olhos a diferença gritante que isso faz. Agora pense comigo, se 4 dias já tem esse impacto, imagine 4 semanas, imagine 4 meses. Quem você seria se todo dia da sua vida fosse iniciado com um comando consciente da sua alma para o seu cérebro? Você não seria apenas mais confiante, você não seria apenas mais calmo, você seria inabalável. Um ser humano com clareza, força e uma presença tão forte que as pessoas ao seu redor perceberiam sem você precisar dizer uma palavra. Esse é o ponto em que a sua vida realmente nunca mais será a mesma. E é exatamente por isso que eu te digo, não desperdice essa oportunidade. Se você chegou até aqui é porque existe dentro de você um chamado. Um desejo profundo de não viver mais no piloto automático, de não ser mais refém do acaso, das emoções ou da opinião alheia. Você está pronto para assumir o volante da própria vida. E esse é o momento de agir. Mas eu quero te pedir uma coisa muito importante. Não guarde isso só para você. Essa transformação pode e deve ser multiplicada. Pessoas que você ama talvez estejam perdidas, presas em ciclos de medo, ansiedade ou apatia. Compartilhe esse vídeo com elas. Permita que essa semente também seja plantada em outros corações. E se o que você ouviu até aqui fez sentido, se tocou sua alma em algum nível, inscreva-se agora no canal e ative o sino. Não por mim, mas por você. Porque essa será a forma de você não se perder mais, de manter a chama acesa, de continuar recebendo conteúdo que te fortalece e te lembra do que você é capaz. A sua vida não muda quando você apenas ouve. Ela muda quando você decide agir. Então, ao acordar amanhã, lembre-se, as primeiras palavras que saem da sua boca são a chave para abrir as portas de um novo destino. Repita por 4 dias e veja o que acontece. E quando perceber que não existe mais volta, sorria, porque a realidade nunca mais será a mesma.